A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos dão a honra nesta hora, nesse dia de terça-feira, nesta manhã, na abertura de mais um programa, a voz do pastor, pela nossa a rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Que Deus venha abençoar a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs, né? Que possamos estar juntos, conectados em mais uma live também, né? Ao vivo aqui pela nossa rádio. Convidando os nossos amados irmãos, né? Que se inscrevam no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir. Assista também as nossas lives pelo Facebook, né? Às 9 horas da manhã. E você que ainda não tem o nosso aplicativo da nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, né? Você nos peça que nós enviaremos com todo prazer. Todo prazer nós enviaremos o nosso aplicativo. Você instala no teu celular e por 24 horas você pode ouvir louvores e também a mensagem da palavra de Deus. Aí você pode enviar também para os teus amigos, amigas, teus irmãos, né? Às vezes as pessoas estão aí um pouco tristes, não sabem o que fazer, mas elas estão num lugar aí, né? Clica em cima do aplicativo, já imediatamente começa a rodar os louvores. Ouça louvores abençoados, e aí manda essa tristeza embora, né? Tira a tristeza do coração e coloca a alegria. Precisamos estar alegres, né? Porque o inimigo, diz a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 10, né, que ele veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Vida mesmo só em Jesus. Não essa vida carnal, mas a vida espiritual está em Jesus. E nós vamos já imediatamente para a palavra do Senhor, uma palavra que já vem de manhã no meu coração. Já falei nessa palavra várias vezes, mas a palavra você pode repetir ela por muitas vezes e ela continua sendo vivificada. Ela é viva, a palavra do Senhor ela é viva. Então você pode pregar a mesma mensagem 2, 3 vezes ao dia que ela se renova, que é sobre a queda do homem, a queda do primeiro casal, né? Diz a Bíblia Sagrada no capítulo 3 do Gênesis. E eu quero botar como tema. Então, vamos colocar como tema nesta manhã: as nossas escolhas dirão onde nós vamos chegar. Aqui nós vimos a escolha de Adão e vimos a escolha de Eva. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Tá? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ela pegou, a serpente fez uma pergunta para Eva. Tá? Adão e Eva, como vocês são sabedores da palavra do Senhor, estavam num jardim criado por Deus, com todas as benécias, com tudo que eles tinham de bom para se alimentar, todos os tipos de árvores frutíferas, e Deus coloca eles no jardim e disse: olha, de todas as árvores que tem, vocês podem comer, menos de uma, que está no meio do jardim, vocês não comem. Aí neste versículo primeiro, tá? A serpente astuta, ela pega aquilo que Deus disse e diz assim para Eva, tá? Ela diz para Eva: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim?
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Aí a Eva disse assim, respondeu a mulher: não. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, de que Deus disse somente uma. A serpente pegou a mesma palavra de Deus e distorceu. E é assim que muitas pessoas estão sendo iludidas pelo diabo. Porque Deus diz uma coisa e ela tenta distorcer de outra forma. Eu vou repetir de novo para que você entenda e compreenda a forma em que a serpente usou para tentar enganar a Eva, e ela conseguiu êxito nesse diálogo em que a Eva deu também para a serpente. Ela deu crédito à serpente. Ela poderia, no exato momento em que a serpente falou, dizer: olha, eu não quero saber, não me importa, eu vou obedecer ao meu Deus. Foi ele que me fez, ele já me deu a ordem e eu vou obedecer. Então, volto atrás um pouquinho e vou dizer para os meus irmãos que a desobediência tem levado muitas pessoas a não só destruírem o ministério que Deus deu, como também destruir o ministério de outras pessoas. Repito novamente, porque o Espírito de Deus me faz aqui, olhar aqui e repetir novamente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Ela já iniciou errado. Deus não disse que não era para comer de todas. Deus disse que de todas poderia comer, menos de uma. Você olhou a Bíblia, vocês conhecem a Bíblia, você sabe o que a Bíblia diz, mas muitas vezes não prestam atenção na colocação das palavras. E no versículo 2, respondeu a Eva, a mulher: não é assim como tu diz, serpente. Do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Aí ela coloca aquilo que Deus falou: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Assim Deus disse para nós, tá, serpente? A Eva está dando o diálogo. A Eva abriu o diálogo para explicar para a serpente. Mas, quando abrimos diálogo com a serpente, é um perigo. Ela vai tentar colocar nós contra Deus. É por isso que muitas pessoas até hoje não tiveram êxito no seu ministério. Porque Deus diz uma coisa e a serpente vem e diz outra. Deus não prometeu para ti? Prometeu. Mas faz tanto tempo e ainda não aconteceu. Viu? Tá demorando, né? Aí a pessoa pode muitas vezes resolar e dizer: até nem sei se Deus vai mais cumprir a promessa na minha vida. Quando esta pessoa deu lugar para o que a serpente falou e entrou em dúvida, a promessa não vai acontecer. Porque na dúvida Deus não opera. Tá? Aí diz assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí vem a serpente bem sutil, bem sagaz, no seu diálogo, tá? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Foi o contraditório daquilo que Deus falou. É certo que não morrereis. Como a serpente poderia saber? E como Eva deu diálogo e contraditou aquilo que Deus tinha falado? Deus não disse que morreria?
Deus falou que morre. O dia que vocês comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. A Eva faltou sabedoria para explicar para a serpente e dizer: olha, eu não vou voltar atrás daquilo que Deus me falou. Ele disse que se nós comer, vamos morrer. E o diabo disse: não, que nada não. Vai morrer não. Você não vai morrer. Preste bem atenção. E isto criou uma dúvida. E despertou o quê? O desejo. A paz do Senhor, irmã Martinez Silva, que Deus vos abençoe aí do outro lado, né? Irmã Nara também, Edinaldo, que Deus abençoe. Nós vamos orar por todos os seus familiares. A irmã Jocélia, tá? Também Deus abençoe em nome de Jesus. Deus dê vitória, né? Deus dê graça. Estaremos sim orando por suas vidas, por seus familiares. Repito então o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O 5. Porque Deus sabe, olha aí, colocou Deus na parede, colocou Deus. Satanás colocando Deus. Viu como é que é? Então, não dá para nós abrir a ala para muitas pessoas que estão usando o nome de Deus, que falam no nome de Deus. E tem muitas pessoas sendo enganadas. Ah, mas lá naquele lugar eles também falam em Deus. O diabo também falou em Deus. O diabo também usou a palavra de Deus. Ele também enganou por dentro daquilo que Deus falou. Viu? É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ô Eva, não é bem certo aquilo que Deus disse para ti, viu? E para o teu marido. E o que eu acho engraçado aqui é que era um casal, Adão e Eva. E o diálogo da serpente foi só com a Eva, não foi com Adão. E não diz em momento algum, tá, que Adão estava junto, que Adão estava afastado, que Adão estava longe, ou que Adão contrariou alguma coisa. O diálogo foi entre a serpente e a mulher. Aí a serpente diz assim: não é bem assim como ele falou. Vocês não vão morrer. Negando a verdade de Deus. E a Eva dando mais importância à mentira da serpente como a verdade de Deus. E é por isso que nos dizem que estamos vivendo muitas pessoas, muitos falsos profetas têm se levantado e as pessoas estão dando mais crédito na mentira do que na verdade. Você que está me ouvindo pode dizer assim: tem lugares que eles têm usado uma psicologia barata, uma psicologia na mente, usando Deus como que se Deus estivesse falando na boca deles. Não. Eles estão usando a Deus e não é Deus usando essas pessoas. Temos que observar algo. Quando Deus usa uma pessoa ou quando as pessoas usam Deus. Usam a palavra de Deus para algo, usam o nome de Deus para algo. E aqui a serpente usou a Deus. Viu? Porque Deus sabe, olha aqui que a serpente usou Deus. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Que olhos é esses? Ah? Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás é tão astuto que a humanidade hoje está pagando um preço muito caro. Toda a humanidade. Por uma falha, por um erro da nossa primeira mãe,
Eva. E muitas pessoas hoje já naufragaram seus ministérios, alguns até perderam a sua salvação, outros estão prestes a perder, porque não estão dando crédito na palavra de Deus, naquilo que Deus fala, e estão dando mais crédito naquilo que a serpente fala. Pessoas que estão usando o nome de Deus, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. São pessoas que estão usando o nome de Deus, e não é Deus usando elas. Após, no versículo 5, Satanás despertar, tá, a consciência de Eva, e dizendo que eles seriam igual a Deus se ela comesse do fruto, que eles seriam Deus também, e teriam todo conhecimento, tanto do bem como do mal. Até então não havia o mal, até então só havia o bem. E a Eva despertou na consciência, a Eva foi despertada da sua consciência através desta palavra da serpente. Bah, será que Deus então ocultou alguma coisa de nós, Deus do meu esposo? Ele deixou de dizer que nós seríamos igual a ele? Então quer dizer que ele botou esta árvore no meio para nos ocultar? Despertou o interesse de Eva de ser igual a Deus. Veja a audácia, a astúcia da serpente nesse diálogo com Eva. Se Eva tivesse cortado o diálogo antes e dissesse bem assim: eu não quero ouvir a tua voz, eu já sei o que Deus falou para mim e para o meu marido. Mas ela foi dando conversa. E quando nós damos conversa para certos tipos de pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo, poderemos ser iludidos e perder a nossa bênção, como Adão e Eva perderam o paraíso. Diz então no versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, preste bem atenção, vendo a mulher que a árvore, que o fruto da árvore era bom para se comer, como que uma pessoa, olhando com os seus olhos, sem degustar no seu paladar, vai saber que o fruto é bom. Ela não provou, viu como é que é? O inimigo mostra as coisas, ele prepara o banquete, ele prepara a armadilha, e com os olhos vem a cobiça. E ali surgiu o desejo de comer, então, do fruto. Viu? O inimigo ali já estava obtendo vantagem, porque ela desviou os olhos de todas as árvores que Deus tinha feito e fitou os olhos tão somente na árvore do conhecimento do bem e do mal, que tinha o fruto. E quando ela olhou, ela cobiçou. E assim, o inimigo tem colocado diante de muitas pessoas algo que para os olhos naturais parece bom. Para os olhos naturais parece que é verdadeiro, mas é simplesmente um engano. Eu não sei o que você está vendo, eu não sei o que o inimigo ofereceu para você, ou ele está oferecendo. Só sei de uma coisa: o diabo nunca ofereceu nada bom para ninguém. O diabo nunca ofereceu nada para pegar e alegrar o coração de alguém. Ele sempre oferece alguma coisa que ao olhar parece bom, mas no fim
é a morte. No fim, não é a vida. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável ao quê? Não ao paladar, agradável aos olhos. Viu como é que é? O fruto da árvore agradou os olhos. Primeiro, tá? Agradou os olhos, tá? E a árvore desejável para dar entendimento. Ela obteve entendimento ou ela perdeu o entendimento espiritual? Que olhos abriu de Eva? Ela não abriu os olhos. Simplesmente fechou-se os olhos espirituais e abriu os olhos carnais. Olho da carne. Tá? Este fruto desejável, desta árvore desejável, tá? Diz aqui a Bíblia: tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. A pessoa, quando cai, dificilmente ela cai sozinha. Aqui nós vimos já um espírito de rebelião contra Deus. Como a serpente se rebeliou contra Deus e tirou do próprio céu um terço dos anjos que servia e adorava a Deus, ela impôs a serpente no coração de Eva, também desacreditar daquilo que Deus falou, desobedecer a ordem imperativa de Deus. E ela desejou. Este desejo não é de hoje que acontece. É de muito tempo atrás. Tem gente que olha para uma outra pessoa e diz: eu desejo ser igual a ele. Eu desejo ser igual a ela. Eu desejo abrir um ministério e ser pastor daquele ministério. Eu desejo ser uma cantora como aquela irmã canta. Eu desejo ser uma pregadora como aquela que está pregando. Este desejo pode ser uma cobiça por aquilo que a pessoa está vendo, mas talvez Deus nunca o chamou para tal cargo. E talvez a pessoa nem vocação tenha para aquele cargo ou para aquele ministério. Diz a Bíblia então, tá? No versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Me diz uma coisa, meus irmãos. Antes não havia cobiça. Antes não havia desejo da carne. O desejo da carne e a cobiça foi lançado por Satanás, pela serpente. A cobiça dos olhos e a cobiça da carne. Porque quando ela cobiçou com os olhos, ela pensou em se alimentar com o fruto. Que olhos abriu? Os olhos da carne. Perderam naquele exato momento a comunhão com Deus. Até então, eles eram espirituais, não tinham maldade e nem desejo da carne, porque eles eram a imagem e a semelhança de Deus. Após comerem do fruto, eles não só perderam a imagem e a semelhança de Deus, como perderam a intimidade com Deus. Viram que estavam nus e sentiram vergonha. Por quê? Acataram a voz da serpente. E aí eu pergunto, por que Eva não chamou a serpente e disse: tu me mentiu,
Tu me enganou? E diz a Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia Sagrada. Que Deus, né? Deus. Porque Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Aí diz a Bíblia Sagrada, né? No versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Me diz uma coisa. Se uma pessoa tem intimidade com Deus, ela precisa se esconder? Se a pessoa não pecou contra Deus, ela precisa se esconder? Se uma pessoa está em obediência para com a palavra de Deus, ela precisa se esconder? Não. Eles só foram se esconder porque eles negligenciaram a ordem imperativa de Deus. Eles foram se esconder porque eles não obedeceram o mandamento que Deus tinha determinado para com eles. Diz a Bíblia Sagrada que pela viração do dia, da tarde, né, o Senhor ia lá conversar com eles. Eles estavam bem no jardim, Deus dialogava com eles, como sempre fazia. Mas chegou um dia que Deus foi lá de novo. E quando chega lá, Adão e Eva não estão na mesma posição. Estão escondidos da presença do Senhor. Com vergonha. Por que vergonha? Não tiveram vergonha de negar o nome de Deus. Não tiveram vergonha, né, de observar o mandamento de Deus. O inimigo, a serpente, na sua astúcia, fez tudo ao contrário daquilo que Deus disse. E eu volto a repetir mais uma vez. Quando não damos crédito àquilo que Deus falou, quando não obedecemos àquilo em que Deus falou para nós, estaremos correndo risco. Estaremos correndo risco de pecar contra Deus. Tá, meus irmãos? Então nós temos que obedecer a Deus, nós temos que ficar na obediência de Deus e não temos que estar dando diálogo para o inimigo. Eu não canso de dizer, na experiência de fé que a gente tem, nessa caminhada de fé, de que quando Deus te promete algo, quando Deus promete algo para você, o inimigo sabe que Deus te prometeu algo. E ele vem com uma bandeja maquiada. Ele vem com uma bandeja maquiada para tentar desviar o foco daquilo que Deus falou para você. E a pessoa, por falta de experiência, vai lá e pega a bandeja que o diabo deu. E perde a benção. A primeira bandeja maquiada nunca vem de Deus, tá? Vem da serpente. O diabo sabe que Deus falou com você. Você ouviu a promessa que ele fez e ele corre na frente com uma bênção maquiada. Ele não disse para ela, vocês podem comer sem problema nenhum. É que o dia que vocês comerem do fruto, vão ser igual a Deus, com conhecimento do bem e do mal. Mas eles perderam o conhecimento do bem e abriu os olhos para o conhecimento do mal. A serpente mentiu, enganou, e eles pecaram e foram se esconder. Aí diz a Bíblia Sagrada, né? Tá? E eles estavam, então, escondidos de Deus. E no versículo 9, diz assim, ó. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou, onde estás?
Ele não chamou pelo nome da mulher. Ou vocês acham que Deus já não sabia? Claro que Deus sabia. Os olhos de Deus tudo vê. Então tem aqui, meus queridos e amados irmãos, a parte permissiva de Deus. Tem coisas que Deus permite nós quebrar a cara. Tem coisas que Deus permite nós errar para que nós venhamos a entender e a compreender que Ele primeiro nos avisou. Ele primeiro nos avisa. Como Ele avisou Adão e Eva, Ele avisou os dois. Quando Eva começa o diálogo com a serpente, ela poderia dizer, só um pouquinho aí, serpente. Eu vou perguntar para o meu esposo. Da forma e do jeito que você está falando, não é do jeito e da forma que Deus falou. Ela não procurou diálogo. Ela não foi consultar o esposo. E é por isso que muitos lares estão destruídos. É por isso que muitas famílias estão destruídas, porque não há mais comunhão entre o marido e a esposa. Não há diálogo. Tanto o homem como a mulher têm tomado as suas decisões sozinhos, precipitadamente. E aí, quando eles erram, quando uma pessoa erra, ela traz também maldição para sua casa, traz o erro para os seus familiares, e aí muitas vezes quem não tem culpa passa a ter culpa também. E aí, Deus faz uma pergunta e chamou o Senhor Deus. Ao homem, ele perguntou, aonde estás? Ou vocês acham que Deus não estava vendo? Não adiantava se esconder de Deus atrás das árvores. Deus sabia, mas Deus queria ouvir da sua boca. Viu, meu irmão, minha irmã? Deus quer ouvir de você. Não adianta ficar escondido ou escondida. Deus quer ouvir a voz de cada um de nós. Pai do Senhor, irmã Juliana, Deus abençoe aí você, seus familiares, irmão Marcos também, Miguel, o Brian, a Laurinha. Deus abençoe a todos vocês aí. E a pergunta é esta: que tipo de voz você está ouvindo? Você está ouvindo a voz de Deus? Ou está ouvindo a voz da serpente? Você vai dar crédito àquilo que Deus falou? Ou vai dar crédito naquelas pessoas que vivem fazendo fofoca e falando mal? Você vai dar crédito naquilo que Deus falou para você? Ou você vai dar crédito no que a serpente está mentindo e falando para você? Viu? Aí respondeu então, versículo 10. E ele respondeu, ele quem? Adão. Deus foi direto no homem. A serpente foi direto na mulher. Deus foi direto no homem, porque o homem é o cabeça da casa. É o líder da família. A serpente fez uma inversão de valores. A serpente foi na mulher. E diz a Bíblia que a mulher é o vaso mais frágil, o vaso mais fraco, mais sensível. E a serpente mais sagaz, mais astuta foi na mulher. O homem é mais tranqueira, mais duro de coração. A mulher é mais sensível. Aí Deus vai no homem. Ô Adão, aonde é que tu estás, meu filho? E diz a Bíblia. E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu. Ué, engraçado. A serpente não disse que eles iam ser igual a Deus? O desejo de Eva de ser igual a Deus não deu certo? Por que não deu certo? Porque deu crédito à voz da serpente. E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Ah, é? Quer dizer que antes estavam nus e não tiveram vergonha da serpente. Deixaram a serpente falar. Antes os dois estavam nus, não tiveram medo, não tiveram vergonha. Aí Deus
pergunta: onde estás? Ah, Senhor, eu estou nu. Nós cozemos aí algumas folhas de figueira aqui, nos botamos, ficamos com vergonha do Senhor. Deus poderia dizer: mas Adão, eu não tenho vindo todos os dias no jardim conversar com vocês? Eu não tenho dialogado com vocês todos os dias? O que é que aconteceu, Adão? Deus fez a pergunta. Deus faz a pergunta no versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Quem é que te mostrou? Comesse da árvore que te ordenei que não comesse. Olha o que Deus disse. Ô Adão, meu filho, tu comestes da árvore que eu ordenei que não comestes? Olha o que Deus disse. Jogou na cara de Adão. Às vezes Deus tem que jogar alguma coisa na nossa cara mesmo. Porque ele vem falando. Deus está jogando na cara também da nação brasileira, do mundo. Ele mandou a pandemia, permitiu a pandemia. O povo se humilhou? O povo reconheceu que era mão de Deus pesando? Não. Continua no mesmo pecado. Continue fazendo a mesma coisa. Aí disse Deus, né? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comesses da árvore que te ordenei que não comesses? Olha a resposta de Adão. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu e eu comi da árvore. Como é que é? Como é que é? Eu te dei uma esposa, te dei uma disjuntora, te dei uma ajudadora, e ela te enganou? Mas que sabedoria é a tua, meu filho? Ele não teve a hombridade de dizer a verdade para Deus. Por quê? Porque ele disse: foi a mulher que tu me deu. A mulher que fizeste para mim. Ela me deu e eu comi. Meus queridos e amados irmãos, cuidado quando as pessoas vêm com sapatinho de algodão. Cuidado! É porque a pastora me falou isso, é porque a pastora, é porque é o irmão, é porque a irmã. Cuidado! Cuidado com aquilo que eles dizem para você. Muitas vezes poderá estar induzindo. Não é porque a pessoa é crente, não é porque a pessoa vai na igreja que te dá um conselho que tu é obrigado a aceitar. Não. Tu tem que perguntar primeiro: Deus, eu não vou quebrar o elo. Eu não vou quebrar a aliança contigo. Eu sei que o Senhor falou para nós não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão poderia ter dito: Deus, eu errei. Eu desobedeci a ordem do Senhor. O Senhor tinha dito para não comer. Pois a minha mulher deu diálogo para a serpente, comeu e me deu e eu comi também. Os dois erraram duas vezes. Eva errou por dar diálogo para a serpente e errou também porque contaminou o próprio marido. Você vê como tem pessoas contaminadas? Ela não era a esposa dele? Ela poderia ter dito para Adão: Adão, a serpente me enganou, mas eu não vou te enganar, meu esposo. Mas ela enganou também ele. Aí, a hombridade de Adão foi o seguinte: a mulher que tu me deu, Senhor, ela me deu e eu comi. Tá? Aí Deus pega, diz bem assim: disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste, Eva? O que tu fizeste além de tu dar diálogo para a serpente? Tu comeu, deu para o teu esposo. O que tu fizeste, mulher? E ela respondeu: a serpente me enganou. Bonito, né? Bonito. A serpente me enganou, Senhor. Tá, mas o que é que eu falei para vocês quando coloquei vocês no jardim? O que eu avisei para vocês no dia que eu coloquei você no jardim? Tem pessoas que Deus já está cansado de falar, mas as pessoas
Acho melhor obedecer a voz da serpente do que obedecer a voz de Deus. Ô Eva, o que é que eu falei para ti e para o teu esposo? Que de todas as árvores vocês poderiam comer, menos daquela que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. Então eu dei uma ordem para vocês não comer. Então tu não foi enganada. Tu comestes sabendo. Ela tentou também escapar. Adão culpou a Eva. Eva culpou a serpente. E assim essa geração vai culpando uns aos outros. Um culpa o governo, outro culpa o diabo, outro culpa a igreja, outro culpa isso e assim. Este espírito já nasceu lá de Adão e Eva. E ele persiste até hoje. A paz do Senhor, nossa missionária Márcia Colombo, Deus abençoe. E agora eu quero fazer mais uma pergunta, que já estamos chegando no final do programa. Você vai dar crédito à voz de Deus ou vai dar crédito à voz da serpente? O que é que Deus falou para você? Deus não se omitiu em nada. Deus não te ocultou em nada. Deus simplesmente colocou algo para ver até que ponto iria a obediência do homem e da mulher. E assim a Bíblia está nos alertando. E nós temos os 10 mandamentos para que possamos cumprir. E a Bíblia diz que dos 10 fica 2 e dos 2 fica 1. Tá? Então precisamos tomar muita atenção. Então, no versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, ou que isto fizestes, malditas és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Enganou. Mas também não ficou como era. Tá? Não ficou como ela. Na simbologia, a serpente, a cobra. E a Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Prudente como a serpente. Só prudente. Usar a prudência. Então tu vai rastejar e comer pó. O inimigo sabe que ele é inimigo de Deus. O inimigo sabe que ele pode te enganar. Mas você não pode dar crédito naquilo que ele te diz, naquilo que ele te fala. Tu tem que primeiramente confiar e obedecer aquilo que Deus tem te falado. Aquilo que Deus nos fala é que tem que prevalecer. E a humanidade está pagando o preço até hoje por uma desobediência do primeiro casal. E a Bíblia diz que eles perderam o jardim, perderam a comunhão com Deus, e Deus diz: e a terra será maldita por tua causa. Parou para pensar? Então, um casal, uma pessoa, botou a humanidade toda perdida. Um líder governamental bota uma nação abaixo. Uma liderança fora da direção de Deus termina com uma nação. Foi isso que Eva fez, por um diálogo que não precisaria ela ter dado diálogo para a serpente. Colocou toda a terra nos dias em que nós estamos vivendo. E ela já começou a pagar o preço dentro da sua família. Porque daí ela teve maldição e os seus filhos, um virou bandido. Primeiro assassinato foi do seu filho Caim matar Abel. Pagando o preço, talvez ela chorou muito. Mas a culpa foi dela. A culpa foi dela. Então eu quero finalizar aqui dizendo para você: cuidado com a voz que você está ouvindo.
Cuidado com alguém que chega na tua vida com sapatinho de algodão. Cuidado com a voz da serpente, porque ela oferece uma coisa bonita hoje, uma coisa aparentemente boa hoje, e amanhã te irá custar lágrimas de arrependimento. Vamos orar? Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor amado, eu chego na tua presença, te peço perdão dos meus pecados, perdão das minhas fraquezas, das minhas falhas, Senhor, e te apresento diante de ti a cada um dos teus filhos, Senhor, que estão conectados conosco nessa live, no nosso programa. Paizinho querido e amado, Senhor da glória, dá-lhe, Senhor, visão espiritual, entendimento espiritual. Deus, se até hoje teus filhos erraram, que eles não venham errar mais. Repreende esse espírito demoníaco da serpente, repreende toda a obra do mal, repreende toda a obra de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, Senhor, de candomblé, tudo contra os teus filhos, que nada venha pegar. Repreende toda a enfermidade, toda a dor no corpo, na coluna, nos ossos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção, a tua graça e a tua proteção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E se ele não voltar, até amanhã em mais uma live, né? Também junto na nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.